Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Eu sou o Bispo Gilmar, estamos aqui para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada. Vários irmãos, vários capelões têm adquirido a Bíblia personalizada, a Bíblia do capelão, personalizada da Conaeb. E nós estamos fazendo estudo com ela e também com a Bíblia na ordem cronológica, tá bom? Então nós estamos aqui, a Bíblia Sagrada, para a gente ter o estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma jornada da leitura bíblica. E hoje nós vamos fazer a leitura falando sobre o perigo da idolatria, né? Quando o povo cai, mas a graça de Deus restaura. Vamos então à nossa oração para nós entrarmos nessa jornada de hoje. Querido Deus, eterno Pai, ao lermos a tua santa palavra, que o teu Espírito possa nos revelar segredos e mistérios espirituais para que possamos viver segundo a tua palavra. Pois eu peço a preparação de todos que estarão junto comigo nessa jornada da leitura bíblica no dia de hoje. Pois nós te pedimos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da leitura bíblica da palavra de Deus. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o perigo da idolatria, quando o povo cai, mas a graça de Deus restaura. Livro de Êxodo, capítulo 32, 33 e 34. Vamos então à nossa jornada da leitura de hoje. Que a paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todo. Hoje nós vamos estudar e hoje nós seremos alertados sobre os perigos de substituir Deus por ídolos, mesmo depois de grandes livramentos, conforme aconteceu com o povo lá saindo do Egito, no deserto, indo em direção à terra que manava leite e mel. Então nós vamos à nossa jornada de hoje. Nós estamos fazendo a leitura bíblica, na ordem de estilo literários, mas também vários alunos têm participado da leitura bíblica na ordem cronológica da Bíblia. Então vários alunos têm participado conosco dessa forma nessa leitura. Então vamos a nossa jornada de hoje, buscar em Deus conhecimento espiritual. Êxodo capítulo 32 diz assim: Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, lembra na aula passada que Deus falou com Moisés que era para ele subir ao monte, que lá no monte Deus ia falar com ele, e ele subiu, e Deus foi falar com ele no 7º dia. E Deus revelou a ele o que era para ele fazer. Só que quando Moisés estava lá em cima no monte, falando com Deus, o povo cá embaixo começou a murmurar, começou a reclamar que ele não voltava. Por que está demorando? Por que não voltou? Que era para vir. Então está aqui. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se a Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Não sabemos o que lhe aconteceu. Não sei se ele foi arrebatado, se ele morreu, se ele ficou por lá. Já vai fazer 40 dias que ele não apareceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres,
de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. E eles o recebeu de sua mão, e com um burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui o Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Olha só, Deus havia dado o livramento. Eu fui em Israel, eu subi no Monte Sinai. E na filmagem lá eu mostrei aonde que o povo estava, aonde eles fizeram o bezerro de ouro. Eu mostrei na filmagem. Eu vou para os alunos da escola, eu tenho feito um estudo mais profundo, eu tenho mostrado alguns vídeos lá na plataforma da escola. Mas quem entrar no meu YouTube, lá também tem vídeos de Israel, do bispo lá em Israel, no Monte Sinai. Só pesquisar lá que você vai ver alguns vídeos. Inclusive tem esse vídeo, sim, que eu fiz oração mostrando lá em cima e mostrando aonde o povo fez esse bezerro de ouro. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão, e ele recebeu em sua mão, e com o burril deu forma, tal. Fez um bezerro de fundição. Então eles clamaram: eis aqui Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo a proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram um holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizesse subir da terra do Egito, se corrompeu. Deus estava lá, Deus estava vendo tudo. E Deus permitiu eles agir daquela forma. Mas Deus falou com Moisés lá no monte: desce agora, porque o teu povo que você tirou lá do Egito, se corromperam. Fizeram deuses para eles. E depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhes ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aqui o Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Tudo que eles falaram lá, Deus repetiu para Moisés lá no monte, porque nada fica oculto diante dos olhos do nosso Deus. Por isso que somente a Ele devemos adorar, somente a Ele devemos servir. Disse mais o Senhor a Moisés: tenha observado este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acenda a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão, com braços fortes? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te dá a tua ardente ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra de que te tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus falou com Moisés: eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou acabar. Moisés suplicou a Deus, e Deus se arrependeu. Aqui fala, Deus se arrependeu, quer dizer, Deus não fez. Quer dizer, vamos colocar como um arrependimento. E tem pessoa que faz uma coisa errada e ela não arrepende. Não é que Deus já fez uma coisa errada. Ele propôs em fazer.
Mas através da intercessão de Moisés, ele não fez. Quer dizer, Deus é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Deus também queria provar Moisés se realmente Moisés estava disposto a pagar o preço em favor do povo. Em favor do povo em oração. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos aláridos, né? Alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e a despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornasse em pó, e expeliu sobre a água, e deu a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo, como ele é, inclinado ao mal. Pois eles me disseram: faz-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E assim me deram, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor? Venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então eles lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei expiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão risque-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar que te hei dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. E feriu, pois, o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão formara. Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os aveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel,
porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de serviço dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, quer dizer, suas roupas bonitas. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, eis um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora despe aos teus atavios, quer dizer, despi os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Deixa eu ler aqui. Vamos conferir aqui na Bíblia. 33 já, né? Êxodo 33, versículo 5. Muito forte, por isso que a obediência a Deus é sagrada. Obediência a Deus, a palavra de Deus tem que ser sagrada. 33:5, deixa eu ler o 33:5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: deixa os filhos de Israel, povo obstinado. Povo obstinado. Esse por um momento eu subirei no meio de ti e te consumirei, porque agora tira de ti os teus enfeites, vestido, vestimento, para que eu saiba o que te hei de fazer. Quer dizer, despir, tirar os enfeites, a roupa chique, consagração. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Era um lugar que ele colocava para ele orar, para ele buscar a Deus. Ele sempre colocava separado do povo. Quando Moisés saiu, a tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, via todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Quer dizer, Deus falava com ele igual que fala com você aqui. Face a face, Deus falava com ele, como uma pessoa fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disseste, fazei subir a este povo, porém não me fazer saber o que hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graças aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Versículo 17. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graças
aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Quer dizer, se ver minha face, morrerá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Aqui sobre a penha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Quer dizer, Deus falou com ele os 40 dias, quando ele desceu, viu que o povo, ele quebrou. Lá no pé do monte ele quebrou da lei, que estava na tábua. Agora ele está fazendo uma outra de pedra. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. E tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares e que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou, dizendo: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura cerviz, e perdoa as nossas iniquidades, o nosso pecado, e toma-nos como tua herança. Então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto, uma aliança. Farei diante do meu povo, o teu povo, maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nações alguma. E todo este povo, no meio do qual estás, verás a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os aveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer pacto com os habitantes da terra. Pacto é aliança, né? Os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti.
mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus acéreos cortareis. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso, para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles e não coma dos seus sacrifícios. Quer dizer, essa prostituição aqui é uma prostituição espiritual, deixando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, para adorar outros, adorar deuses. Então Deus está falando com Moisés. Versículo 16: e não tomes mulheres das filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Quer dizer, não era para ele tomar mulheres daquela região, dar para os seus filhos, para que os homens daquela região não viessem também tomar as suas filhas e fazê-la prostituir no mundo espiritual diante de Deus, adorando outros deuses. Não farás para ti deuses de fundição, quer dizer, imagem de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, que é o pão sem fermento, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, primeiro mês do ano, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Tu, o que abre a madre, tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, que abra a madre de vacas ou de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás como um cordeiro, mas se não quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz, resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias, que era para apresentar, né? Primícia. Primeiro era de Deus. Deus estava ensinando a eles, a partir de então, a adorar primeiro a Ele, adorar com as primícias. Por isso que nós fazemos a festa das primícias no mês de janeiro, em todas as nossas igrejas, todos os nossos santuários. Versículo 21. E não era para aparecer o que? De mãos vazias, todos preparar as primícias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da ceifa, do trigo, a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus do Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecerem 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Quer dizer, a festa das primícias, a festa da colheita, do tabernáculo, a festa Páscoa. Então, as festas, né? São 3 festas. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com o pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para o amanhã. Para amanhã. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito um pacto, uma aliança contigo e também com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras do pacto e os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas, tábuas está errado, tábuas de testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto
resplandecia por haver Deus falado com ele. E quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Era a glória de Deus sendo vista na face dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com Deus. Bem, mistério de Deus. Amanhã nós vamos continuar a nossa leitura, vamos continuar em Êxodo capítulo 35. Então, a mensagem de hoje fala bem claro sobre não devemos fazer imagem de idolatria. Devemos apenas adorar somente a Deus. Quer dizer, o povo desobedeceu quando Moisés foi para o monte. Eles construíram o quê? Um bezerro de ouro. Então, enquanto Moisés estava lá orando, buscando, o povo estava cá embaixo, através, por causa de Arão, que aceitou, fizeram um bezerro de ouro. Quer dizer, a idolatria nasce quando o coração perde a paciência de esperar em Deus. Mesmo assim, vemos a intercessão de quem? De Moisés. E a misericórdia do Senhor, que renova a aliança. Deus é justo, mas também ele é gracioso. Ele disciplina, restaura, continua caminhando com aqueles que se arrependem. E arrependem o quê? Sinceramente. Tem que ser de todo o coração. Vamos analisar esse estudo de hoje. Vamos analisar um pouco o estudo. O que nós estudamos hoje? O que nós lemos hoje através de Êxodo 32 ao 34? Primeiro, enquanto Moisés estava no monte, o povo o quê? Caiu na idolatria, bezerro de ouro. Segundo, quebra a aliança recém-estabelecida com Deus. Eles provocam a ira a Deus. Mas Deus revela algo poderoso. O que Deus revela? Como algo poderoso. Aceita a intercessão de Moisés, que Moisés intercedeu. Recebeu o arrependimento. Renova a aliança e manifesta a sua glória e misericórdia com Moisés. Vamos analisar agora. Isso não nos dá, porque Deus fez isso, eu vou fazer o errado. Não. Tem uma vida de comunhão, de obediência com Deus, adora somente a Deus. Tem uma vida de comunhão com Ele. Não coloca nada. O que é idolatria? É colocar algo no lugar de Deus. Tem pessoa que não adora uma imagem, mas ela idolatra o patrão. Às vezes o esposo, a esposa. Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Primeiro é Deus. Primeiro, Deus. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Senão você está sendo idólatra. Porque tem pessoa que acha que idolatria é dobrar, curvar diante de um animal, de um bezerro, que nem fizeram um bezerro de ouro, uma imagem de ouro. Não. Vai muito mais além do que isso. Tem pessoa que ela não curva diante de uma imagem de ouro, nem de gesso, nem de pedra, nem de pau. Mas ela idolatra um amigo, uma amiga. Ah, não, meu amigo vai vir cá hoje, eu não vou para a igreja. Tudo que colocamos no lugar de Deus se torna idolatria.
Deus é soberano. Ele é soberano. Ele que tem que ser soberano na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, quais são as verdades centrais? A graça de Deus é maior que o pecado quando há o quê? Arrependimento verdadeiro. Quer dizer, Moisés orou: ó Senhor, misericordioso e piedoso. Está aqui, 34, versículo 6, fala sobre isso. Quais são as lições práticas para a vida? A impaciência leva o quê? A idolatria. A impaciência da pessoa, às vezes, leva ela a errar, ela a fraquejar, ela a perder a bênção. Não seja impaciente, seja um cristão fiel com Deus. Não toma decisão precipitada. Quer dizer, o povo não quis esperar. Alguns falaram: Moisés subiu até agora, não falou, era para ele voltar, não voltou, e não sei o quê, vamos. Não, vamos esperar. Vamos esperar. Deus vai falar com o profeta, a hora certa ele vai voltar. Não vamos tomar decisão precipitada. Não toma. Então a impaciência leva à idolatria. Quem não espera em Deus, cria falsos deuses. Quem não espera em Deus, cria falsos deuses. Outra coisa, o pecado traz consequência. O pecado traz consequência. A quebra da aliança teve um custo. Teve um custo. Você acha que não teve um custo? Quer dizer, Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus é amor, mas é justiça também. Tem juízo, é justo. Outra coisa, a intercessão muda cenário. Quando Deus falou com Moisés, Moisés falou: meu Deus, tenha misericórdia desse povo. Esse povo tem um coração servido. Deus falou: eu não vou andar no meio dele, não. Se eu andar no meio de vocês, eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com tudo. Eu vou mandar o anjo. Eu não vou mais estar presente. Mas, mesmo assim, Deus falou: eu não vou estar lá, porque senão eu vou acabar com tudo. Mas quem leu junto com o bicho e observou, ele falou: mas vocês não vão ficar só, não. Eu vou colocar um anjo que vai diante de ti. Mas eu mesmo não vou fazer igual eu fazia, não. Quer dizer, Deus não deixou desamparado. Mas ele falou: se eu for no meio de ti, eu vou acabar com tudo. Mas eu vou colocar um anjo. E depois Deus, através da intercessão de Abraão, quer dizer, nós lemos na Bíblia, tem versão que fala que Deus se arrependeu e não agiu. Quer dizer, Deus, ele é soberano. O arrependimento restaura a comunhão. Então, primeiro, intercessão muda de cenário. Moisés se colocou o quê? Na brecha. Coloca na brecha, começa a orar, começa a interceder. Quer dizer, líder espiritual intercede pelo povo. O arrependimento restaura a comunhão. O arrependimento restaura a comunhão. Então Deus renova o que? As tábuas. Falou: você quebrou aquela tábua, lá, volta cá. Então vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Pega lá, vem cá, vou falar contigo. Sobe de novo no monte. Lá no monte, eu fui lá, irmão, Monte Sinai. É lindo demais, é um mistério de Deus. Não tem como explicar. É só você indo lá para você sentir a glória de Deus, porque é tremendo. É tremendo. Então, arrependimento é estar na comunhão. Deus renova as tábuas. Deus não desiste de quem se arrepende. Então, haja de arrependimento. Você fez algo errado? Dobre o seu joelho, peça a Deus perdão e do pecado não cometa mais, que Deus também apaga e dos nossos pecados o Senhor não lembrará mais. Então, a presença de Deus faz o que? A diferença. Moisés desce com o rosto resplandecente. Então, quem anda com Deus, reflete o que? A sua glória. Nós temos que refletir o que? A glória de Deus. Você está entendendo? Quem anda com Deus, reflete a glória de Deus. Vamos lá. Nós vamos preparar agora para a oração. E nesta oração, peça a Deus. Fala: Deus, guarda-me. Guarda da idolatria e da impaciência. Me livra da idolatria, me livra da impaciência. Peça a Deus: ó Deus, me ensina-me a esperar em Ti, confiar somente em Ti. Nós vamos orar agora. Peça a Deus: ó Deus, restaura tudo aquilo que foi quebrado. Faz
Faz de mim um vaso novo. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos então falar com nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, ó Senhor dos senhores, em Tuas mãos nos colocamos agora. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Senhor, nos guarda, nos livra de tudo aquilo que impede de nos aproximarmos do Senhor. Nos livra de toda idolatria, de toda impaciência, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Meu Deus, nos ensina a esperar em Ti e confiar somente em Ti, na Tua palavra. E restaura tudo aquilo que foi quebrado. Restaura a nossa vida, a nossa alma, a nossa comunhão. Meu Deus, eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos. Peço, meu Deus, que o Senhor venha restaurar a vida desta pessoa, a comunhão desta pessoa, porque eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos. Peço, Pai querido, renovo espiritual, cobertura espiritual, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Tenha vida, tenha paciência, busque em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Ele vai estar contigo, vai andar contigo e vai te ajudar. Amém? Vamos ao propósito prático de hoje. Primeiro, examinar o coração. Examine o coração. Toma a decisão precipitada. Abandonar ídolos ocultos e busca restauração em Deus para a tua vida. A frase de hoje é: Deus restaura quem se arrepende e volta para a sua presença. Eu vou repetir: Deus restaura quem se arrepende e volta para a sua presença. Deus abençoa, ficam todos com Deus e até amanhã com mais uma mensagem, mais uma reflexão da palavra de Deus. Você que ainda não segue o Bispo, lá embaixo aqui do vídeo está escrito inscrever-se. Clica aí para você se inscrever no meu canal no YouTube, dê um joinha, clica no sininho, vai abrir outra janela, clica em todos e compartilha. Vamos compartilhar essa mensagem, esse estudo, ao propósito, lendo a Bíblia em um ano. Um abraço, que Deus te abençoe. Se você perdeu a aula de ontem, o estudo de ontem, no meu canal no YouTube tem todas as aulas. Todos os dias tem uma mensagem, tem uma leitura. Um abraço, Deus abençoe. Até amanhã.